Boa tarde. Então, nós estamos aqui no Polo reunidos, somos do grupo 2, né? Estamos preparando a videoaula sobre História em Quadrinhos e Literatura. E o grupo é composto por mim, Lenilda, o nosso colega que é Ginaldo, e as colegas Márcia, Elizabeth e Judi, né? Nossa colega Judi, que vai iniciar a nossa apresentação sobre a história em quadrinhos e a literatura. Então, a história em quadrinhos nasceu como gênero em 1895, com a publicação da primeira tirinha que convencionou a linguagem de histórias em quadrinhos, tal qual conhecemos hoje. As histórias em quadrinho, ou simplesmente HQS, normalmente estão associadas à narração, apresentando texto e imagem que estabelece uma ideia de complementaridade. Gênero muito popular entre crianças e adolescentes. As histórias em quadrinhos, infelizmente, ficaram por muito tempo relegadas ao injusto rótulo de subgênero. Contudo, as histórias em quadrinhos têm ganhado cada vez mais força, demonstrando que grandes histórias podem ser contadas sobre o viés da arte sequencial. A primeira história em quadrinhos que se tem notícias no mundo foi criada pelo artista americano Richard Walcott em 1895. Embora as histórias em quadrinhos possam contar histórias tão boas e interessantes como contam as narrativas tradicionais, não pode ser consideradas literatura, mesmo porque a literatura abarca tudo aquilo que é escrito e recebe o status de arte. Não é que os quadrinhos não sejam uma arte, mas vale lembrar que não são apenas escritos, também são desenhados e por isso não podem ser classificados como literatura. As histórias em quadrinhos constituem um gênero diferente, combinando duas formas de arte, somando bons roteiros a belos desenhos, e é por essa combinação que os quadrinhos são tão originais. Não são literatura, mas uma forma diferente de arte, e por isso tão interessantes. Então, como a gente vê no nosso texto que foi dado para termos base, né, que fala sobre a história em quadrinhos e literatura, a disputa pelo leitor, de Marli Amarilha, ela conta a experiência dela quando criança, né, que ela não tinha a oportunidade de ler, não tinha livros. Então, assim, hoje a gente vê que as crianças, elas têm oportunidades de ler, né, mais do que antigamente, bem mais, né. Então, assim, as bibliotecas das escolas públicas, elas têm um acervo de livros bastante considerável, né, que o PNLD, o Plano Nacional do Livro Didático, ele envia, né, aqueles livros de literatura que são vem para trabalhar de acordo com o Pacto Nacional pela Idade Certa, né, pela alfabetização na idade certa, que é do 1º ao 3º ano. Então, assim, hoje as crianças, elas já têm mais contato com a leitura e eu vejo que nós precisamos incentivá-las, né, para que sejam cada vez mais leitoras. E no segundo texto, né, nós vimos assim umas contribuições bem interessantes que fala da junção das histórias em quadrinhos com a literatura, né? E por que é tão interessante? Porque a história em quadrinho, ela é um texto contemporâneo, né? É uma forma de texto bastante novo, recente, enquanto que os textos de literatura infantil tradicionais são aqueles mais antigos, né? Como o próprio nome já diz, tradicionais, né? Quando fala de Branca de Neve, da Bela Adormecida, da Chapeuzinho Vermelho, da Cinderela. Então, assim, são contos tradicionais que são passados de geração em geração. E o texto, ele enfatizou, né, a ideia bastante significativa do jardim, quando a Mônica, né, que é um dos grandes personagens de Maurício de Souza, que Maurício de Souza, ele é um grande nome, né, no nosso país, que marcou muito e ainda marca a vida de muitas crianças, né, inclusive a minha, que li gibi quando criança e hoje leio com minha filha. Pegando o gancho do Lenilda, né, a questão do aprender a ler com quadrinho. Eu aprendi a ler com quadrinho na casa da vizinha. A revista vinha de Natal, os parentes traziam, na minha casa não tinha revista, o quadrinho não tinha livro nenhum.
E eu ia muito para casa da vizinha, tomava emprestado os livros, não podia levar o quadrinho para casa. Eu lia lá e deixava lá. E aí eu achava ótimo, não tinha livro. Quer dizer, então essa questão do fato de me meter a ler, né, eu lembro que eu aprendi a ler com os quadrinhos. Quando eu entrei no primeiro ano, na primeira série, que era seriado, né, ainda, eu já sabia ler e aprendi com os quadrinhos. Então, ler o texto me voltou muito assim a memória da minha infância, do meu alfabetizado. Falando em quadrinho, eu gosto muito de trabalhar revistas em quadrinhos com meus alunos de primeiro ano, porque ali eles vão vendo os desenhos. Primeiro eles são atraídos pelas cores, né? E por cada gesto dos desenhos ali, depois eles vão sendo estimulados a aprenderem a ler. E como a gente já viu aqui, quase todo mundo aqui foi incentivado, né, através de revistas em quadrinhos, a aprenderem a ler. O difícil é ter tanto dinheiro para comprar revista em quadrinho. Aqui na nossa cidade, em Caicó, tem até um senhor que ele troca, né? Você vai lendo as revistas em quadrinhos, as suas usadas, você vai lá e troca por outras já velhas, mas que você ainda não conhece. Isso é muito bom, porque aí a criança ela vai sempre lendo e vai trocando por outras que ele ainda não teve aquela oportunidade de ler. Bom, percebe-se aí no contexto das próprias colegas que jamais sairá de moda a metodologia com aproveitamento didático dos quadrinhos, né? Até porque lá, a priori, foram eles que nos incentivaram a pôr em prática uma leitura significativa de aprendizagem, e até mesmo a criança tendo contato com o imaginário e o desenho, ele tirou de dentro do texto, ele tirou de dentro da própria história uma perspectiva futura. Então, quando a autora aqui, ela dá ênfase à história em quadrinhos e literatura e uma disputa pelo leitor, né? Nós percebemos que passa a partir daí uma competitividade entre o quadro que era a história em quadrinho que era arcaica, lá dos nossos bisavós e antepassados, que inclusive a leitura a autora dá ênfase no sentido de que quando ela pegava um texto em inglês, ela não sabia nem como se pronunciar. Então a gente chega com Maurício de Souza, que traz, né, para nossos contemporâneos e para a nossa geração, a Turma da Mônica, né? Personagens que, a partir de então, nos elevam a uma aproximação imaginária através do brincar. Quando a criança pega o cascão, ele se identifica com o tomar banho, com o pentear os cabelos, né? Quando ele pega o Cebolinha, quando ele pega a própria Mônica com aquela boneca que ela fica dando pancadas, apropriação do meu objeto, isso para uma aprendizagem significativa e qualitativa, segundo Piaget e Vygotsky, é bastante interessante. Por quê? Porque a partir desse imaginário, a criança vai colocando em seu mundo uma nova visão literária. Aí nós chegamos, né, Lenilda, à atualidade, onde os textos literários, através da Branca de Neve, dos Sete Anões, do João e Maria, né, da bruxa lá malvada que quer colocar o veneno na comida dele, a gente chega um momento em que a própria Mônica vai querer ser convidada a sair lá de dentro da sua história, de dentro do seu quadrinho, e entrar no conto de fada da Branca de Neve. Mas quando isso acontece? Quando essa própria Branca de Neve e os Sete Anões são convidadas ao parque. Que parque é esse que a autora nos mostra? Ela nos fala de um parque contemporâneo, de uma sociedade que a cada dia globaliza-se e quer vender. Nós temos o exemplo da Disney, né? Onde os próprios personagens de Mickey, Cebolinha, Pat Donald e outros mais, tio Patinhas, estão lá dando vida, os bonecos dando vida, né, Lenilda?
ao objeto. Então, gostaria da sua complementação. Não, enquanto você estava falando, a questão da identificação, né, da Turma da Mônica. Então, assim, a gente vê que cada criança, ela se identifica com um personagem. Então, quando você estava falando, eu estava lembrando que eu sempre fui Magali, né? Sempre gostei de comer. E eu lembro que quando eu era criança, tinha umas bolachas numa caixa, que era numa caixinha, vinha numa caixinha. Então, assim, era uma coisa muito rara e eu sempre gostei de comer, mas eu comia com pena. Eu ficava comendo assim, pouquinho em pouquinho para render os bonequinhos. E assim, é muito gratificante, né? A gente poder relembrar a nossa infância, reviver com nossos filhos, né? E é algo assim que nos só traz coisas boas, né? Positividade, ensinamentos, né? Porque as histórias, tanto os contos literários, eles são passados de geração para geração, como também as histórias em quadrinhos, né? Só que as histórias em quadrinhos, elas são cada vez mais, né, aprimoradas, modificadas, de acordo com a sociedade vai mudando, né? Então a história em quadrinho, ela continua no quadrinho, na revistinha, mas ela já traz o quê? A internet, o celular, traz todo o contexto da globalização. Então a criança, ela tem a oportunidade de viver, né, esses dois mundos. Isso eu acho interessante, né, que eu também fui criada lendo a Turma da Mônica, e o personagem assim, que eu mais me identificava era com o Cascão. Por quê? Porque eu enrolava a mamãe não tomando banho. E parece que ainda hoje essa história continua, só que eu tomo banho, mas aquele cuidado de economizar bastante água. Retomando novamente aqui o nosso texto, né? Já que nós nos atemos aqui à nossa autora, a Marília, certo? Marília, né? Ela nos mostra um mundo de competitividade comercial, né? Então, cada dia que passa, as editoras, elas se preocupam em inovarem, né? E nessa inovação, aqui inclusive, vou citar, né? Ela diz o seguinte, ou seja, Mônica e seus amigos tornam-se consumidores do parque e não mais leitores. Substitui o livro nos desejos do personagem. Ao invés de a leitura conviver com outras práticas lúdicas, mantendo a heterogeneidade social, ela é literalmente suprimida das atividades infantis, a prática predatória. Entendeu, gente? Então, para concluirmos nosso bate-papo, né, que inclusive está muito prazeroso aqui, onde a gente está retomando as nossas origens, né, Lenilda? Voltando à nossa vida de criança, jamais as histórias em quadrinhos, né, os quadros em si, sairão de evidências dentro do ensino de aprendizagem significativo. E nós, como futuros educadores, professores de ensino das séries iniciais, devemos esse cuidado. Até porque, mesmo transpassando-se pelo ensino fundamental, médio e até nas universidades, nós voltamos a ser crianças do mesmo jeito quando no nosso imaginário nos deparamos com histórias tão significantes quanto essas. Então, concluindo nossos trabalhos, né, eu só tenho a agradecer ao agradecimento de nossa turma, da nossa interação, e que continuemos com esse espírito de criança, desde sempre. Uhul!